tudo bem? Voltei. Tá muito frio, muito frio. Mas não é por isso que eu sumi. Eu sumi por causa dos ciclos. Sumi por causa dos ciclos. E é sobre isso, vem cá, gatinha, que eu quero conversar com vocês hoje. Essa aqui é a princesinha da vez, né, minha flor? Minha quarta princesinha. Ciclos. Eu já quero há um tempo trazer sobre essa informação aqui fora, no YouTube, na internet, né, de maneira gratuita. Eu falo sobre isso há muito tempo dentro do templo. A gente trabalha muito dentro do Despertar da Hathor, né, que é o curso de pompoarismo sonar. O primeiro processo se chama o Despertar da Hathor, tá? Que você faz esse processo e depois você vai despertando outras camadas arquetípicas, tá? Por que a Hathor? Porque a Hathor, ela foi lá no submundo e subiu, tá? Como rainha, reinou tanto no submundo quanto no mundo dos vivos, que seria o nosso mundo, e ela é uma deusa ascensa da criação. Então, ela domina tudo. Mas para que ela dominasse absolutamente tudo, ela precisou ir para o submundo, tá? Para ela governar na Terra, ela precisou ir para o submundo. E os ciclos têm tudo a ver com isso. Nós mulheres temos ciclos. Nós temos o ciclo lunar, e esse ciclo lunar ele se estabelece através da nossa força feminina. Então, não é a lua que rege os ciclos, são os ciclos que regem a lua, tá? O ponto principal para que você possa perceber essa força dentro de você é entender quem é você. Mas não é quem é você no sentido de eu sou mãe, tenho 34 anos, eu sou mãe, eu sou uma terapeuta, uma sacerdotisa, eu tive um casamento, eu tenho pai e mãe casados há 40 anos, eu tenho 2 irmãs, uma delas é mãe também, de 3 filhos, a outra ainda não é mamãe, mas tem vontade. Entendeu? Não é sobre isso. É sobre quem é você de verdade. E esse de verdade você só consegue descobrir através dos ciclos. Esse de verdade você só consegue descobrir através dos ciclos. E esses ciclos, eles se estabelecem através da nossa lua, tá? A nossa lua, ela é o marcador dos ciclos. Mas lembrando que não, a lua é porque essa necessidade de colocar coisas fisicamente maiores que nós, humanos, ela é um reflexo de um pecado original, tá? De algo em que aconteceu lá atrás, alguma coisa, e nos tirou o nosso poder pessoal. Então, pensa no seguinte, a Lua, ela é uma estrela de segunda grandeza, né? A Lua, ela é pequena, comparado com o Sol. É um satélite, só usa o Sol como reflexo, né? E esse reflexo, ele é expresso através do Sol. E aí a gente tem essa questão da Terra, do Sol, da Lua, como se fosse uma dança, né? A tríade divina. Shiva, Brahma e Vishnu. A gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente tem o ontem, hoje e amanhã. A gente tem o passado, presente e futuro. A gente tem toda essa dança cósmica que sempre está em Trimurti. E aí a gente tem os 3 ciclos lunares do divino feminino. Nós temos a lua nova, nós temos a lua crescente e temos a lua cheia e minguante. Sendo que a lua nova, ela não se expressa através da conexão com o sol.
Então, a lua nova, ela é a única lua em que o sol não toca, tá? E por esse sol não tocar a lua, existe uma autonomia, digamos assim, desse feminino. E essa força energética feminina ao qual o sol não conversa é uma potência extremamente poderosa e ela pode ser combustível para a sua autossabotagem ou ela pode ser combustível para o seu sucesso. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a lua nova. A lua nova é a lua de sangue, seria o momento ao qual a gente está sangrando. Então essa lua nova, qualquer lua nova, tá? No caso, essa lua nova que eu tô dizendo é a lua nova que a gente tá sangrando, tá? Então esse momento do sangue especificamente. Esse momento do sangue especificamente, ele traz pra gente todas as informações. Gente, essa luz... Ai, meu Deus. É isso, né? Vamos aceitar? Vamos, gente. Só não fica me olhando, não. Quando a gente sangra... A luz vai e volta só para me irritar. Então, toda vez que a gente sangra, a gente entra em contato com esse feminino puro. E esse feminino puro, ele está repleto de sombra mesmo, sombra desse pecado original. Sombra desse pecado original. E o que seria esse pecado original? O pecado original não é sobre... O pecado original não é sobre você querer descobrir os segredos do universo através do bem e do mal. Ter essa compreensão. Isso não é o pecado original. O pecado original, ele nada mais é do que a separação do pensamento, tá? Essa desconexão com a fonte. Porque, por exemplo, a gente está aqui encarnado e aparentemente, não somos telepatas. Aparentemente. E essa não telepatia é o pecado original. É a gente não saber o que o outro pensa. E o outro não é sobre a outra pessoa. É sobre não saber mais ler o campo. E o campo é tudo. É você ter comunicação telepática com os animais, com as plantas, com as pedras. É você... tudo, entendeu? Então, quando a gente fala... desse despertar, dessa sabedoria ancestral, dessa sabedoria xamânica, dessa sabedoria desses portais que a gente abre com a ayahuasca, com as medicinas da natureza, com o cogumelo, com a própria cannabis. Quando a gente abre esses portais com as medicinas, o que a gente está fazendo é resgatando parte desse DNA que a gente conhece como DNA angélico, que é um direito da humanidade ter acesso a essas informações. Só que nós não estamos tendo acesso a essas informações por inúmeras razões, mas a principal é o desejo de uma força que a gente conhece como feminina, tá? É uma força... Peraí, minha princesa. É uma força que a gente conhece como feminina. E essa força que a gente conhece como feminina, ela teve o desejo de se individualizar.
Então, esse desejo de se individualizar se expressou através desse desejo de não quero que saibam o que estou pensando. Esse não saber o que estou pensando se deu no que a gente vive hoje como sociedade, tá? E aí a gente traz para a sociedade humana, porque se eu for trazer todos os reinos aqui, eu não vou trazer, eu vou trazer dentro do tempo, aqui não. Então, porque também é um assunto que, né, só para quem realmente tem muito interesse em se aprofundar na espiritualidade a nível pré-sal, né? E nem todo mundo que está aqui na internet, no YouTube, quer isso. Se você quiser, entre para o templo. Então, quando a gente... porque isso vai ditar dons espirituais poderosíssimos, tá? Quando a gente entra nessas camadas mais profundas, a gente consegue realmente não se molhar na chuva, como eu já fiz algumas vezes. Outro dia, inclusive, eu rememorei isso e eu falei, cara, é verdade, isso é real. A gente realmente tem dons e eu tô na chuva e eu não estou me molhando. Isso é muito poderoso. Então, quando a gente começa a compreender essas camadas espirituais e a gente entende a história, não por um viés de Eva, filha de uma égua, não por um viés de Eva, filha de uma mãe, mas porque ser filha de égua é como se você fosse filha da rainha de Sabá, mas isso é um assunto para outro dia. Quando a gente entende a história dos ciclos através dessa maturidade, a gente começa a perceber que tudo foi distorcido a fim de tirar... Ah, poxa, tem um cabelo na minha tela. Foi. A gente começa a perceber o poder que nós temos. A gente começa a perceber, nossa, esse sol, oh meu Deus. A gente começa a perceber que existe, que de fato existe muito mais entre o céu e a terra, que a nossa vã sabedoria consegue captar, supor, entender, compreender, viver, né, esclarecer, pôr em consonância, tá? Então, quando você traz para si essa compreensão de que na lua nova eu tenho o poder de compreender esse feminino puro sem qualquer interferência do masculino, eu tenho o poder de curar a mim e toda a minha linhagem masculina. Toda. Eu tenho o poder de curar a minha energia masculina, eu tenho o poder de curar a minha energia feminina e eu tenho o poder de compreender o papel de mulher, de feminino na minha vida, no planeta, no meu dia a dia, no meu trabalho, como um todo. Porque simplesmente quando a lua nova, que é o momento ao qual você sangra, essa lua nova ao qual estou falando, estou me referindo, a lua nova, ela traz para você essas informações do feminino divino puro, porque ela não tem conexão com o sol. É a fase lunar ao qual o sol não toca a lua. E essa fase lunar ao qual o sol não toca a lua, ela traz pra gente esse poder feminino e que não tem nada a ver com o masculino e que não está em consonância com o yin yang e que não tem nada a ver com as energias às quais a gente lida, inclusive no universo local. Está acima das leis universais. O momento de sangue feminino, ele está acima, porque ele não tem essa expressão yang. Dentro da alquimia,
E aí é interessante porque a gente está na Terra. E nós estamos sim lidando sim com leis universais, tá? Só que eu quero que você entenda a nível psicológico, emocional, a gente está acima disso. Por quê? Porque a gente acessa todo o inconsciente coletivo feminino. É onde a gente consegue despertar a nossa telepatia, porque a gente acessa esses registros acásticos do inconsciente coletivo feminino, acessamos as dores da nossa ancestralidade feminina física, da minha mãe biológica, bisavó, avó, né, toda a mulherada. Além disso, a gente também acessa o inconsciente coletivo feminino da Terra como um todo, presente, passado e futuro, tá? Então, a nível emocional, psicológico e espiritual, a gente está acima dessas leis. Porque, como eu disse, o pecado original, ele nada mais é do que você ter uma individualidade e você não ter o contato telepático completamente aberto com as pessoas, animais, com todos os reinos, né? O reino hominal, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, tá? Dentro desses reinos, a gente não tem esse contato telepático aberto. Tínhamos através de ritos, de plantas, de ritos, né? Ritos de passagem, rituais específicos de abertura desses canais, desses nadis, desses pontos que tem no nosso corpo, que a gente também conhece como chakras, como nadis e entre outros inúmeros nomes. O ponto é que dentro da alquimia, o tempo do sangue é o fogo. O elemento ao qual o sangue é expresso é o elemento fogo. E esse elemento fogo, ele é o sopro de Deus, né? O sopro de Deus é o elemento ar, mas ele é aquele fogo, é o fogo de Prometeus, tá? Tá diretamente relacionado. Então, quando a gente sangra, nós estamos trabalhando esse elemento. E esse elemento está diretamente relacionado com essa sabedoria divina, com essa força de temos sim esse contato aberto. Não estamos completamente desconectados de Deus, não estamos completamente desconectados da fonte. Temos esse canal de abertura, e esse canal de abertura, ele só consegue ser aberto se eu estiver atenta, se eu estiver aberta a essa sabedoria desse fogo divino, desse fogo de Prometeus. Esse é o primeiro ciclo, tá? É o ciclo do sangue, é o ciclo do fogo. Esse elemento fogo, e é por isso, como o fogo rege o ciclo da lua nova, que é o ciclo do sangue, que é quando a mulher está sangrando. É por isso que inúmeras mulheres sentem muito desejo quando estão nesse período, tá? Um ponto importante para que... Um ponto... Ela quer derrubar minha caixa, não pode. A gatinha. O ponto importante nesse processo é que você precisa compreender o seu sangue é um portal extremamente poderoso para você fazer rituais de magia. Ó, a mulher que vai para a cama com o homem sangrando, eles estão fazendo literalmente um pacto de sangue, de conexão. E pode ser que esse homem ele fique amarrado a essa mulher. Inúmeras mulheres sabem disso. Elas fazem isso propositalmente, tá? E honestamente eu não recomendo. Eu só recomendo que você vá pra cama sangrando com um homem que você seja casada, tá? E também não use essa ferramenta para desespero. Tipo, se seu casamento tá horrível, você quer transformar ele num casamento bom. Não faz isso, porque o tiro sai pela culatra. Então, deve ser usado como uma ferramenta de conexão ao sagrado, ao divino. E existem luas específicas para você fazer isso, tá? Não é em qualquer lua também não é de qualquer jeito, não é alcoolizada, não é sob efeito de substâncias, não é para você tentar resgatar o seu casamento, não é para você tentar amarrar alguém, não é.
Porque se você fizer tudo isso, você vai estar servindo a entidades demoníacas. E aí, minha flor, eu recomendo que você não faça isso. Porque senão você. Como é que sai? Como é que sai? Não sai, tá? Não sai. De coração, não sai. É muito difícil, é muito complicado, é muito atribulado, é muito. Não recomendo, tá? Pode ser que leve vidas e vidas e vidas. E pode ser que dê muito problema para você, para a pessoa, para as pessoas ao redor. Então eles cobram, geralmente eles cobram com sangue. Pacto de sangue é cobrado com sangue. Então saiba disso. Outro ponto importante também, dentro dessa questão da lua nova, é você saber limpar. Então o fogo, ele é o oposto complementar da água e da terra, né? Então o fogo é o oposto complementar do ar, mas ele é o oposto da água ou da terra. Então saiba limpar, saiba chorar, saiba compreender as informações que estão chegando no seu campo. Quais informações são essas? Essas informações, elas vêm através de pensamentos repetitivos sobre uma situação, memórias que vêm de coisas que você passou, seja nessa vida ou em outras, com pessoas específicas, tudo que você sentir. Então, se você acha que, ai, é isso mesmo, eu tô de TPM, né? Eu tô menstruada, então é besteira. Não, não é. Não é besteira, tá bom? Então saiba que você chorar, você se emocionar, você lembrar é importante. Anote, porque isso faz parte do seu processo de cura, isso faz parte do seu processo de autoconhecimento. Então você vai conseguir ter acesso direto ao que te sabota, ao que te limita, aos seus traumas, às suas questões emocionais. Elas estão abertas, tá? A caixa preta está aberta. Então aproveita, aproveita. Outro ponto importante também é compreenda o seu papel. Então entra no ponto em que eu falei, entra no ponto ao qual eu disse, saiba quem você é. Saiba quem você é e saiba o que você quer. O que você quer de verdade. E não é sobre o que a sociedade quer de você, é sobre o que você quer de verdade. Entendeu? Como mulher, como pessoa, como profissão, como tudo. Como eu quero servir a sociedade. Camila, meu sonho é ser dona de casa, ballerina farm. É isso. Aceita. 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 Tá? Não tente lutar contra o que você deseja. Ai, Camila, na real mesmo, eu não quero nada com ninguém. Eu quero ficar solteira, eu quero viver minha vida, e eu quero ser dona do meu próprio nariz, do meu próprio dinheiro, eu não quero nada com ninguém. Pode ter trauma nesse desejo? Claro que pode, mas tudo bem também. A questão é aceitar. Receba o que você quer dar para você. Se aceite, tá? Se coloque nesse lugar de protagonismo. E quando a gente está sangrando, é um momento sensacional para a gente despertar esse protagonismo. Então, veja tudo o que você deseja. Por quê? Vem muita coisa misturada, como eu falei, do inconsciente coletivo, das mulheres da sua família e tudo mais. Vem. Só que ao mesmo tempo você começa a fazer essa seleção, porque o fogo ele transforma, né? Ele está transformando essa cera aqui em, em óleo, manteiga no caso, porque é uma vela. Olha, é uma vela. Inclusive encomendas, tá? Se você quiser encomendar a sua, é uma vela de massagem. E aí eu toco a cera. Dá pra ver? Não, né? Ela se torna uma manteiguinha aqui, ó.
viu? E aí eu consigo massagear. É uma delícia. Então, nossa, e o cheirinho. Então, dentro desse processo, você consegue, você pega essa cera, que, né, das suas emoções, aí ela seca na sua mão e aí você, consegui entender o que eu realmente quero. Então, se você veio de uma família de mulheres empresárias independentes, pipipi, popopó, popopó, e você quer ser uma dona de casa, é um desejo genuíno. Ou se você veio de uma família de mulheres que são donas de casa né, e você quer ser uma empresária, pipipi, popopó, também é. Aqui não é juízo de valor. O ponto é o que você realmente quer, porque isso faz parte de quem você é. E ser quem se é uma das energias mais escassas do planeta Terra e do mundo e de tudo, né? As pessoas, elas não são quem elas são uma cópia barata da influenciadora, elas são uma cópia barata das pessoas que estão ao redor delas. E isso é muito prejudicial para as relações, para si, para o autoconhecimento, para a expressão de quem se é, né? E aí é muito interessante quando a gente começa a trazer isso para o consciente. Então, esse é um exercício. Quando você estiver sangrando, sinta quem eu sou. O que esses pensamentos, e aí compreenda esses pensamentos repetitivos, tá? Os pensamentos repetitivos de diminuição, porque eu não mereço, porque eu sou ruim mesmo, porque isso, porque aquilo, tá? Esses pensamentos, eles são extremamente importantes para você entender quem você é. Por quê? Os pensamentos sabotadores, eles estão diretamente ligados ao seu dom, à sua essência, a quem você é, ao que você veio fazer aqui na Terra. Quando você tem pensamentos muito sabotadores num ponto específico, por exemplo, ai meu Deus, o cachorro. Quando você tem esses pensamentos sabotadores muito específicos, né, sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, sobre a sua família, sobre o seu companheiro, marido, namorado, sobre você ser mãe ou não, ou sobre você com seus filhos. Quando você tem esses pensamentos muito sabotadores, é aí que mora a sua essência, é aí que vive o que há de mais sagrado e poderoso dentro de você. E que esses seres, né, eles não querem que você expresse, porque isso faz com que você esteja cada vez mais próxima de Deus. Entendeu? Então, eu achei que esse vídeo fosse ficar menor. Eu queria falar da lua nova e da lua crescente, não vou conseguir, porque é muita coisa mesmo para cada lua. Então, eu vou trazer mais 3 vídeos falando sobre cada fase lunar, para que nós possamos compreender. Mas saiba que a lua nova, né? Ela faz com que a gente liberte o nosso coração. Ela faz a gente sangrar, literalmente. E esse sangue, ele vem repleto de vida e de informação. Esse sangue limpa as nossas memórias ancestrais. Esse sangue limpa os nossos traumas. Esse sangue limpa o emocional meu e de todas as pessoas que convivem comigo, que estão ao meu redor. Nós somos um filtro emocional. Quando a gente sangra, o nosso útero, ele tá ali recebendo informações do campo. Seja das pessoas que você trabalha diariamente, seja da sua família, das pessoas que você convive. E você processa essas emoções através do seu útero. E aí você sangra. E essas emoções, elas são eliminadas. Então, quando você está sangrando, você está recebendo essas informações. Você é esse receptáculo, esse santo grau, sangue real, né? Você tem esse sangue real.
e você tá ali transmutando essas energias para todo mundo. Nossa, Camila, tá tudo bem, é o nosso poder, tá? A gente tem esse poder de criação, que é a maternidade, né, que é a gestação, e a gente também tem o poder de morte, que é essa questão do sangue, tá? Então, a próxima vez que você sangrar, preste atenção no que você está pensando, no que você está sentindo. Anote, tome chás, beba água, tá? Reforce no ferro, porque você vai estar perdendo bastante ferro por causa do sangue. Se ame, se cuide, faça escalda-pés, use cristais no seu útero, sabe? Ai, Camila, tenho muita cólica, sinto cólica, pegue cristais. Cristais, pode ser qualquer cristal, tá? Mas eu recomendo que seja de quartzo transparente, tipo esses assim, tá? E aí você põe exatamente aqui na sua região uterina, exatamente em cima do útero, tá? E aí você deite, eu recomendo que você deite na natureza, na grama, põe os pés na grama. Ai, Camila, tá muito frio, tudo bem. Deite em casa e coloque os cristais em cima da sua barriga. Camila, é muito gelado. Eu sei, mas depois ele esquenta, tá tranquilo. Ele vai esquentando com o passar dos minutos. E aí você vai ver a sua cólica diminuir de uma maneira surpreendente. Você vai falar, gente, isso é bruxaria. Isso é. Sabe o que é bruxaria? Sabedoria de mulher, tá? Bruxa é mulher sábia em sânscrito. Logo, bruxaria é sabedoria de mulher. Então, eu vou trazer mais informações aqui sobre os outros ciclos, tá? Que a gente tem de lua crescente, cheia, minguante, tá bom? E é isso, eu sou Camila Araripe, eu sou uma sacerdotisa. Caso você queira se conectar com os seus ciclos, entre para o templo. Me siga no Instagram também, dá like nesse vídeo, compartilha, me diga o que você achou dessas informações e vamos aumentar essa rede, tá? Porque eu quero que mais e mais mulheres tenham acesso a esse conhecimento. Tá bom? Então é isso, se inscreve no canal, tá? Já deixa esse curtir gostoso, comenta, porque é muito importante para a plataforma. E eu também quero conhecer você, eu quero saber o que você acha de tudo isso, tá bom? E as suas experiências também são muito importantes para que eu possa cada vez mais construir né, todo esse conteúdo. Entra para o templo. Agora, o Despertar da Hathor, o workshop, ele está de volta. Então, toda lua cheia a gente vai se encontrar. O link vai estar tudo aqui embaixo explicadinho, tá? E é isso, um grande beijo e até mais. Ao final dos ciclos, eu vou mostrar para vocês, mas olha aqui, que gostoso. Quando eu finalizar o quadro, eu vou postar aqui. E aí a gente vai conversar. E ó, eu quero fazer um convite para você. Vamos pintar, vamos cantar, vamos dançar, vamos produzir. Olha que gostoso. É um óleo que eu faço também. Esse aqui é de massagem. Ele tem óleo essencial de olíbano, ylang-ylang, lavanda, laranja, tangerina, vetiver, patchouli. Ai, tá uma delícia. E aí eu peguei rosas, que eu ganhei flores. E aí eu peguei pétalas de rosa, eu destilei elas, né? E eu coloquei aqui também. Além disso, eu peguei também glicerina bidestilada, óleo de amêndoa, óleo de coco e um pouquinho de azeite de oliva. Então, assim, você quer aprender a fazer essas alquimias também? Entra pro templo. Não perde mais tempo. Entra pro templo. Tá bom? Um beijo. Até mais.